Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. O e-mail para sua dúvida, curiosidade, questionamento, historiacompanhão@outlook.com, Facebook Isto Sai, sei lá para mensagem, 3291650267. Lembrando que essa aula aqui é para o pessoal do Resumão Bombeiro MG. Como o próprio nome diz, é um resumo dos principais temas. Depois eu vou falar mais à frente, terminando essa aula, sobre as 3 playlists, História do Brasil, História Geral e História da América, que são super completas mesmo e que te ajudam e muito. Hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. Lembrando também que aqui nas descrições abaixo desse vídeo vai estar um link remetendo você para a playlist de História Geral. E lá eu estou falando qual aula você tem que assistir, o número da aula sobre a Revolução Industrial, que é super completo mesmo. Tranquilo? Vamos lá então. Revolução Industrial ocorre ali no século XVIII. O que é a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, pessoal, é a transformação do processo produtivo, aonde nós temos a maquinofatura e a manufatura, desculpem, passando para a maquinofatura. Pessoal, não é só um emprego de, vamos dizer assim, de aparelhos mecânicos. É como essa força vai movimentar essa máquina. É mais ou menos assim. A manufatura, pessoal, é um cara que faz. Só que pode ser feito através de um emprego de uma força humana, uma força animal, ou até mesmo uma força natural, vento, a água e tudo mais. E a maquinofatura? A maquinofatura você já tem o quê? O emprego de uma força motriz, né? Que no caso a força motriz na manufatura é a força do homem, ou do animal, ou natural. Aqui não. É uma transformação físico-química. É a queima do carvão que gera o vapor e, nesse caso, faz a máquina funcionar. Então, a Revolução Industrial, o seu conceito é o quê? É uma transformação nesse processo produtivo. É como essa produção agora vai ser produzida. Tranquilo? De que forma? Tranquilo? Mas só que nós temos que ter um cuidado muito importante. Vocês sabem, o pioneiro, o primeiro país a sair na frente na Revolução Industrial, isso mesmo, é a Inglaterra. Mas que cuidado você está falando, professor? Olha, gente, você já tinha resquícios de indústrias na França e em outros lugares da Europa. Só que aqui apresentou uma revolução industrial foi a Inglaterra. Como assim, professor? Pessoal, aqui vai uma frase que tem que ter atenção e muito para vocês. Um país não tem indústria, eu não posso falar que um país ele tem indústria e, consequentemente, ele passou por revolução industrial. Ou seja, não quer dizer aqui que necessariamente o país, para passar por revolução industrial, tem que ter indústria. Não. O país pode ter uma indústria, só que ele não passou ainda por uma revolução industrial. O que é isso, professor? Vou explicar aqui agora. Para um país passar por uma revolução industrial, pessoal, óbvio, tem que ter indústria. Só que essa indústria ela tem que modificar 2 coisinhas básicas. Primeiramente, a mudança do eixo populacional. Ou seja, tem que ter mais gente na cidade do que na zona rural. Ou seja, um êxodo rural. E segundo, essa indústria tem que fazer algo significativo para mudar, para repercutir dentro do PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto, que é produzido. Então essa indústria ela tem que modificar esses 2 pontos. Tem que mudar o eixo populacional, mais gente na cidade do que no campo, e ainda mais, essa indústria tem que modificar, tem que repercutir alguma coisa dentro do Produto Interno Bruto. Então,
não basta ter indústria e falar que passou por revolução industrial. Tranquilo, pessoal? A Inglaterra saiu na frente porque ela tem indústrias, mudou o eixo populacional, tem mais gente na cidade que no campo, e ainda a indústria foi significativa para aumentar o produto interno bruto. Tranquilo? Beleza. Agora nós temos que saber os fatores, os motivos que levaram essa revolução industrial para a Inglaterra sair na frente. Não caiu da noite para o dia. Ou seja, o acúmulo de capital. Gente, o acúmulo de capital é muito importante. A ideia dos corsários, das colônias, a Inglaterra vai, nesse caso, explorar suas colônias que ela tem, são poucos, mas vai explorar. Mas além de tudo, vai praticar a prática dos corsários, ou seja, são piratas que são legalizados pela coroa a, sei lá, atacar o navio de um outro país. Então esses piratas que estão a mando da coroa vão levar essas riquezas para onde? Para a Inglaterra. É um acúmulo de capital. Outra coisa, a matéria-prima. A matéria-prima. O carvão, o ferro e a lã. A lã nós vamos falar aqui mais na frente. Mas o carvão que vai movimentar a máquina a vapor. O ferro que também vai fazer aí as reservas minerais de ferro. A mão de obra. A mão de obra é importante porque desde o século XIII, pessoal, com Elizabeth, a Inglaterra adota a política de cercamento, ou também chamado de enclosures. Ou seja, é você cercar, o próprio nome diz, cercar o campo. Ou seja, você tem uma área, pega aquele pedaço daquela área, cerca, quem é dali sai, vaza, e a pessoa que cercou dali cria a propriedade privada e começa dali a produzir o quê? Ovelhas, a lã. A lã que vai, nesse caso, movimentar essa primeira revolução industrial, a indústria têxtil. Então, esses cercamentos, pessoal, primeira coisa, eles fornecem a matéria-prima, que é a lã, que vai principalmente movimentar essa indústria têxtil, e ainda mais, vai liberar pessoas do campo, ou seja, uma mudança do eixo populacional, aonde nesse caso as cidades crescem e consequentemente ocorrem problemas. Por quê? É tanta gente indo para a cidade que as próprias indústrias não têm condições de absorver tanta mão de obra. Então, você tem de um lado a oferta de mão de obra, a oferta de lã, mas de outro lado você tem o quê? Problemas sociais, problemas dentro das cidades. Então, como no caso suicídio, alcoolismo e entre outras coisas como violência e tudo mais. Tranquilo? E óbvio, essas cidades não são cidades, vamos dizer aí, naturais, né? O que eu quero dizer com natural? Eu quero dizer sustentável, uma coisa para o meio ambiente ser aí um meio ambiente propício, né? Aqui no CHC, gente, na playlist de meio ambiente do professor Igor, ele fez uma aula, o impacto da revolução industrial no meio ambiente. Isso é muito interessante também vocês saberem. A burguesia. A burguesia, pessoal, no poder. Primeiramente, o monarca estava lá, o rei. Só que vai acontecer alguma coisa que vai levar essa burguesia para o poder. E o que é isso? É a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa. Essas revoluções, pessoal, de caráter liberal, elas derrubam absolutismo. E é aqui uma coisa muito interessante. Revoluções burguesas, a característica dela é o quê? Derrubar absolutismo, derrubar o antigo regime. A Revolução Francesa é um caráter de uma revolução burguesa? Sim, porque ela derruba o absolutismo francês. Aqui na Inglaterra, não faz ao contrário. Acontece a revolução inglesa, a Revolução Gloriosa depois, a puritana, mas acontece o quê? Você derruba o antigo regime. Essa burguesia agora no poder, com maioria no parlamento, ela pode o quê? Aprovar medidas a seu favor. Uma dessas medidas é o ato de supremacia, o ato de navegação.
a supremacia naval, a famosa frase, a Inglaterra, rainha dos mares, não é à toa. O ato de navegação por Oliver Cromwell, nesse contexto de Revolução Inglesa, ela vai fazer o quê? Com que a Inglaterra tenha uma superioridade naval e, consequentemente, tenha um poderio muito grande na ideia de comercializar. Lembrando, gente, a Inglaterra é uma ilha, ela precisa de uma marinha forte. Então, os atos de navegação são muito importantes para essa supremacia naval inglesa. E nesse caso, pessoal, a primeira revolução industrial, o destaque é a máquina a vapor. Tranquilo, pessoal? Nós temos o surgimento de uma nova classe, o proletariado, aonde esse proletariado, que é o operário, ele vai ter alguns atritos com quem? Com os donos dos meios de produção, os burgueses, o patrão. E esse proletariado vai vender a sua força de trabalho para esse burguês, para esse dono dos meios de produção. O problema é que são altas cargas horárias de trabalho e o salário está pequenininho, né? E ainda mais, leis trabalhistas nesse momento está longe. Você tem até mesmo trabalho infantil dentro dessas indústrias aí no começo aí da Revolução Industrial. E dentro desse surgimento dessa nova classe, você também tem algumas reivindicações, alguns atritos que vai acontecer entre o proletariado e a burguesia, como, por exemplo, o ludismo. O que é o ludismo? É que tem muita gente, muita oferta de mão de obra, e essa máquina que está ali fazendo determinado produto, determinada ação, ela consegue tirar daquele momento pessoas do trabalho. Por exemplo, uma máquina desemprega 3, 4 pessoas. Então essas pessoas vão ficar revoltadas e vão começar a quebrar máquinas. É o ludismo. E o cartismo? O cartismo é o quê? Uma reivindicação. É uma reivindicação que vai ser posta através do parlamento, através da Carta do Povo, aonde essas reivindicações nós vamos ter o quê? Melhores salários, menos jornadas de trabalho e ainda mais participação política dentro da política inglesa. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham gostado. Lembrando, aqui no canal Wist Sattler, se inscreva em nosso canal Wist Sattler, beleza, pessoal? Vai lá em playlist, por quê? Eu falo isso porque você tem vários benefícios que podem ajudar você, principalmente você do Bombeiro MG. Por quê? Você tem essas 3 playlists e essas 3 playlists caem na sua prova, que é a de História da América, História Geral e História do Brasil. Essas 3 playlists são super completas mesmo. Lembrando que essa playlist aqui de resumo bombeiro, como o próprio nome diz, é um resumo. Tranquilo? E ainda mais, você tem a playlist aqui de Pulo do Gato, que são os temas importantes que podem te ajudar mais ainda na sua prova. Então, além desse resumo Bombeiro MG, você tem ainda mais Pulo do Gato e essas 3 playlists aqui, que são de História do Brasil, História Geral e História da América, que são super completas mesmo. Tudo isso para vocês. Beleza, pessoal? Obrigado e valeu!